Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero compartilhar com vocês nesta manhã. Acho que já é a segunda vez que eu venho para pregar uma coisa e eu mudo ali no banco. Não consigo pregar Hebreus 5. Mas eu sei de uma coisa: o dia que eu for pregar Hebreus 5, o fogo vai cair aqui, porque Deus quer que pregue naquele dia que eu não sei qual é. Amém, mamãe? Graças a Deus aí, maravilha. Então vamos mudar tudo aí, Carlinhos. Romanos 8, verso 12. Romanos 8, vou ler do verso 12 ao 17. Então tem uma palavra especial aqui que a gente vai ler assim, olha. Romanos 8, 12 a 17, se puder colocar na NTLH, melhor. Isso aí mesmo. Diz assim a Bíblia: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Que tal a gente falar junto aquele, volta aí um verso, aquele aspas ali? Então eu vou contar até 3 e a gente fala: Pai, meu Pai. Vamos ver como é que está o santômetro de vocês. 1, 2, 3. Não está ruim não. Tá bom, não vou nem fazer repetir. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele aguarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Quando Jesus lembrou, lá em João capítulo 3, não precisa nem abrir nada aí, lá em João capítulo 3, que ele fala assim, João 3, que ele vai falando acerca do Evangelho, e ele fala ali: porque os que são nascidos da carne é carne, e os que são nascidos do Espírito é Espírito. Importa então que vocês nasçam de novo. Achei muito interessante, porque aqui a Bíblia repete. No verso 12 que nós lemos, ele fala assim, que nós não podemos viver de acordo com a natureza humana. E o verso 13 ele diz: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão. Vocês morrerão espiritualmente. Então veja bem, vivendo de acordo com a natureza humana, a carne morre espiritualmente. E aí ele continua: mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, ou seja, se vocês não viverem de acordo com a natureza humana, vocês então viverão espiritualmente. Então essas duas coisas importantes que a gente vê. E Jesus falou para nós ali que nós vivemos como filhos de Deus.
O livro de Romanos ali, ele é especialmente esse capítulo 8. Um dia lá na frente, se Jesus não voltar, depois a gente acabar Hebreus, eu estava pensando que a gente vai estudar junto aqui, pela palavra de Deus, Romanos 8, e vocês vão ver que vão ficar bastante tempo. Porque é uma fonte tão rica, que vocês não têm noção. Mas ele é riquíssimo, né, na teologia, em tudo, na vida cristã. E nele aqui o apóstolo Paulo explora essa liberdade que os cristãos encontram em Jesus e essa identidade que nós recebemos dele, que nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Eu estava vindo de carro e estava lembrando da Dia dos Pais, né? Então, alguns não são pais, outros são, enfim. Se vocês não são pais, todos nós temos um pai. Se você não tem um pai terreno, esse importa bastante. Mas o nosso pai é o nosso pai. É o nosso pai, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. E eu estava dirigindo lá e disse, aí estava pensando, orando e pensando, ô Pai, já que é Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Aí eu fiquei na cabeça assim pensando, né? Mas como é que falava feliz Dia dos Pais para o Pai que é Pai do céu? Será que ele recebe como feliz Dia dos Pais, como a gente recebe feliz Dia dos Pais aqui? Sei lá, né? Eu falei, Senhor é nosso Pai, né? Como diz Jesus, Abba Pai, Paizinho. Então feliz Dia dos Pais, Pai. E assim vai, né? Não sabemos. Mas ali em Romanos, diz assim no verso 14 especificamente, que nós somos assim guiados pelo Espírito, filhos de Deus. Então, lá no verso 14, vamos ver junto? Pois aqueles que são pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui nesse pequeno texto que nós lemos, a primeira verdade que a gente que sai lá do texto da nossa Bíblia, né, é que ser filho está intimamente ligado ao Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, permite que o Espírito Santo nos conduza, que nos leve, né, nas nossas vidas de todo dia, de todo tempo, nós somos seus filhos. E o Espírito Santo não é apenas um presente que Deus deu, que Jesus deu para nós, mas ele é o agente que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus, de forma que Jesus é o filho mais velho do nosso Pai, e nós somos os filhos somos os caçulas, os caçulas de Deus. Parou para pensar nisso, que você é o caçula de Deus? Nunca pensou essa coisa? Jesus é o nosso irmão mais velho, e nós vamos sendo tornados cada vez mais a essência do irmão mais velho, que é Jesus, o nosso Senhor. E ser guiado pelo Espírito Santo é isso, né? Significa para nós que estamos em constante contato, comunhão, buscando a sua vontade, guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe disso, mas quando é que você é guiado pelo Espírito Santo? Porque às vezes a vida cristã parece uma bicho de sete cabeças, né? Que para ter a sua direção, a sua ação, a gente precisa fazer alguma coisa, ou ter alguma coisa, ou estar num momento diferente, né? Eu não sei como é que a gente pensa. Nossa mente, às vezes, ela é muito igrejificada, né? Então, para Deus me falar, eu tenho que... É lógico, Ele fala sempre. Tem que estar lá no culto, eu tenho que estar numa vigília, eu tenho que estar numa reunião de oração, eu tenho que fazer algo especial. Mas onde é que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Uma vez eu estava lá em Guarapava e chegou um sujeito, ele estava meio alterado, sabe? Alterado pela bebida. Mas eu vi ele... Surgiu um momento, a gente conversou. Aí ele falou, então ora por mim. Aí eu falei para ele assim, tá bom, vamos orar então, né? Aí peguei, coloquei a mão no ombro dele e disse, eu fiz uma oração, Pai, em nome de Jesus, aqui está essa pessoa, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê a ele a tua sobriedade, né? A tua direção, e eu em nome de Jesus, amém. Aí ele olhou para mim e disse, só isso? Eu falei, só isso como?
Ué, não sei se não vai fazer um negócio diferente. Eu, oh, meu Deus, o que você quer que eu faça diferente? Sei lá. Aí eu fiz assim. Aí eu orei, tá bom agora? Ele, agora eu senti. Eu não sei, às vezes as pessoas pensam que a gente tem que fazer algo, né? Algo, sei lá, né? Gritar, né? Se a oração não é gritada, não vale. Então, às vezes tem que gritar mais, o povo fala mais amém. Enfim, são coisas que a gente pensa. Mas a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aí sim, vou chegar no ponto agora que eu desviei, agora vou voltar. Quando é que você é guiado pelo Espírito Santo? Em todo o tempo. Se você anda com Deus, por que a Bíblia fala então lá no começo, que se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão espiritualmente. Mas se matarem a carne, viverão espiritualmente. Porque quando a gente ama a Jesus, nós está com o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo anda com a gente. Você não tem partes em que você não é crente, filho de Deus, e parte em que você é crente. Então hoje é domingo, todo mundo aqui é filho de Deus, porque é gostoso, a gente tem que mesmo cultuar juntos, faz parte. A igreja é de Deus, ela faz parte, não é? Se você gosta de assistir um filme, eu gosto de ir no cinema assistir o filme, né? Principalmente aquele IMAX, eu adoro aquele lugar. Adoro não, gosto muito daquele lugar. E aí eu vou lá, gosto desse filme ali. Se você é crente, você gosta de vir à igreja, porque aqui nós oramos e adoramos juntos, amém? Não é gostoso? A gente não ergue a mão gostoso, não ora, não fala. É muito bom a igreja é de Deus. Mas na segunda-feira você não é menos crente. Na segunda-feira você deve ser tão crente quanto hoje. Então é uma vida. Ah, pai, eu quero mudar de emprego. De repente você sente aquela paz, você muda. Ou você não sente aquela paz, você não muda. Isso é direção do Espírito. Ah, pai, eu preciso falar com aquele irmão, aquela irmã sobre tal assunto. É de Deus. É de Deus. Você está sendo guiado sempre, todos os dias pelo Espírito Santo. Amém, querido? Todos os dias. Cada decisão que você toma, às vezes você fala, essa decisão foi acertada. Claro, você é dirigido pelo Espírito de Deus que habita em sua vida. Agora, se você não obedece ao Espírito Santo, você não obedece, né? Às vezes tem consequências de não obedecer. Às vezes você fala assim, não, eu vou falar com tal pessoa. Eu falo, eu vou falar. Mas aí o Espírito Santo fala assim, não fale. Fique quietinho, deixa que eu faça a minha justiça. Mas fala, não, mas eu vou falar. Vai lá e fala, da maior confusão. Mas o Espírito Santo não tinha guiado você para você ficar quietinho? Por que você não fez? Então é assim, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas aqui também a Bíblia fala que ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado em direção à plenitude de filhos de Deus. Não é verdade? Nós somos filhos e filhas, somos amados, convencidos pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você que nasceu de novo você vive por essa filiação tão boa que é o nosso Pai. Amém, queridos? Você crê que é um filho ou filha de Deus? Amém? Você crê? Isso te faz descansar? Eu sou muito descansado nessa filiação, porque Ele é o meu Pai. Não importa o que aconteça nessa terra, essa terra é passageira, tudo vai, né? Estava falando aí com a irmã Ena, agora logo no comecinho, né, irmã? A gente está falando sobre morrer. Ela falou, posso falar? Lá atrás tem um escaninho com umas caixinhas lá, cheio de coisas, que ela falou com o pastor Brown. O pastor Brown fez e tinha naquela caixinha o nome de cada família. Tem alguém aqui que tem o nome lá, tinha o nome lá ou não? Só ela, né? Aí, tá vendo? Aí eu falei assim, ela falou assim, não, todo mundo já foi tirar o nome dessa caixinha. Aí eu olhei para ela e falei assim, só falta a senhora. Brincadeira nossa, né? Tudo certinho, né? É brincadeira, mas tudo certo. Mas daí nós começamos a falar sobre morte, né? Pessoal, não tem nenhuma dificuldade com morte, porque a morte, ela é a passagem. Você ama Jesus, tanto você cantou aqui, sim ou não? Ora, querido,
ela é a ponte. É lógico, né? Nada de tragédia, porque já não é natural, né? Você vê, a gente acompanhou aquele avião, né, que caiu lá, e eu fico chocado, porque uma das minhas coisas que eu gosto de assistir naquele National Geographic é o Mayday de desastres aéreos. Quem gosta de ver aquilo aqui? Só os perturbados gostam de ver aquilo, né, irmão? Então, até os perturbados aqui também, que vê, perturbado. Mas eu gosto de assistir aquilo lá porque eu gosto de avião, né, em si. Quando eu era pastor na Vila Corte, tinha o João Dolato e a Ivone, a gente saía junto. Sabe o que a gente fazia? Fizemos 2, 3 vezes isso, acho, na vida. A gente ia lá na cabeceira do aeroporto, naquela rua lá, né, que chama Rua Barbosa, não sei como é que chama aquela rua, Barbosa. E a gente ficava esperando os bitelão. A gente falava que era o bitelão, né? Quando passava bem perto da nossa cabeça, aquilo a gente adorava aquele negócio lá. É bobagem, né? Coisa de criança, né? Coisa de criança grande, mas não gostava de fazer aquilo. A gente ia lá nós 3. A gente falava assim, vamos ver o bitelão? Vamos ver o bitelão. Mas não é legal quando aquele bitelão cai. E foi uma tragédia horrorosa. Aquilo não é jeito de se morrer, né? São tragédias, são acidentes que acontecem nessa terra, não tem jeito. Mas a passagem natural é muito bem-vinda. Por que é muito bem-vinda? É a passagem. Nós vamos encontrar com o nosso Senhor, é uma da passagem que você vai ver a face do Senhor. Duro chegar aquele crente, uma vez cheguei para um crente e disse assim, irmão, quase que você foi ver Jesus, ele, Deus me livre, pastor. Eu falei, essa é a qualidade de crente que nós temos muitas vezes por aí, né? Como assim Deus me livre, rapaz? Se é para ver Jesus, eu não posso ser Deus me livre, tem que ser glória a Deus. Mas é a vida que emerge do Espírito, e isso é bom. Agora, o mais tremendo de tudo, é que a Bíblia fala também aqui no verso 15. Vamos ver junto? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Próximo aí. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito, dizemos com fervor, Pai, meu Pai. Olha só, essa adoção divina. Nós somos filhos adotados por Deus. Aquele qual Ele amou, Ele quis. Os filhos naturais vêm, né? São muito bem-vindos, mas eles vêm. Você não precisa fazer força. Mas os filhos a quais você adota, você vai buscar. Você busca, você ama, você traz para perto, você os torna herdeiros, parte da sua filiação. O ser humano ele é muito complicado, e a gente não vai nunca conseguir explicar essas coisas. Mas eu fico assim, às vezes, só pensando, aqueles filhos adotados que muitas vezes se revoltam contra os pais adotivos por N motivos. Acho uma pena muito grande. Deve amar quem acolheu, mas às vezes prefere se revoltar em detrimento daqueles muitas vezes que não puderam ficar, ou até mesmo os deixaram. Mas deve amar muito mais, porque formos buscar, e assim também o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo veio nos buscar, e para nos buscar, Ele sacrificou o unigênito. Mas para que o unigênito se tornasse o primogênito de muitos irmãos, que somos nós. Essa adoção divina é esse conceito central da palavra, da Bíblia. E é porque é através de Jesus que nós somos adotados na família de Deus. Nós temos hoje um sobrenome divino, uma filiação divina. Isso é muito bom, porque essa adoção nos dá o privilégio de sermos feitos filhos do Altíssimo, filhos que nós podemos expressar Pai, né? Meu Pai, essa
expressão de intimidade com Deus. Pai, paizinho. Jesus inaugurou isso. Um dos motivos que Jesus foi crucificado foi isso, ele blasfema. Porque eu não sei se vocês sabem, os judeus, quando chegavam na palavra Yahvé, eles pulavam, eles não liam nas escrituras. Por isso ele era feito de 4 consoantes. I, H, W. Qual que é a próxima? Vocês lembram? Sabe certinho, pastor? I, W, H, acho que V. Quando chegavam ali, era impronunciável, mas era impronunciável porque não era para pronunciar mesmo. Era para pular, porque era falta de respeito. A simples menção. De repente chega Jesus e fala: Abba, Pai. Crucifica esse homem, gente. Blasfemo. É isso que eles falavam, né? Mas Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos falar: Pai, meu Pai. Como é bom isso, irmãos e irmãs. E como é contaminado isso, né? A gente vê o sistema mundano eliminando os pais da vida da humanidade. Não é nem necessário mais ter o nome do pai nas certidões. O pai é descartável, né? A mãe tem que estar lá. Porque mãe todo mundo tem, pai nem todos tem e não tem, né? Tem e não tem. E eles estão eliminando a figura paterna. Isso aí já vem de muito tempo. Da substituição de Deus, de Cristo, pela mulher. Não é à toa que fizeram de Maria a corredentora. Não é à toa que nas mitologias Semíramis foi mudada e foi tornada a principal. Não é à toa que tem Diana, é a Mulher Maravilha, mas é ela. Não é à toa que foram substituindo, tirando a figura paterna, porque a intenção é essa mesma, a de que não olhemos mais para o nosso Pai, porque o Espírito glorifica. Qual que é a função do Espírito Santo? Glorificar e nos levar a Jesus. Para que Jesus veio? Para nos levar ao Pai. É o caminho de volta ao Pai. Mas o sistema mundano, humanista, anti-Deus e anti-bíblico é a supressão do Pai. E qual que é o resultado? Resultado vocês veem aí. Resultado vocês veem, tudo por aí, né? Vocês veem o resultado. Que foi inteligente que pense direito. A confusão que está virando o ser humano. Não sei onde vai dar isso, vai ficar todo mundo louco um dia. Porque é assim mesmo que funciona. E aqui, queridos, essa adoção nos coloca nessa nova posição diante do nosso Deus. Nós temos um Deus presente. Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, né? Nós não somos mais estranhos, mas somos feitos parte da família de Deus, co-filhos, né? Filhos do Altíssimo. Amém, queridos? Ele nos trazendo de volta, todos nós temos esse Pai, sim, o Pai resgatado, o Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que deu o seu unigênito, o Pai que não nos abandonou nesta terra, mas nos tornou para si. Ele é aquele nosso Deus maravilhoso. O verso 16 e 17, vamos ler ali, o último verso. Vamos junto? O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar. Para aí.
Não vamos ter pressa. Você vê que o Espírito de Deus, ali o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, que se une ao nosso Espírito. Ele se une a nós, para afirmar que somos filhos. Próximo. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos seus sofrimentos, também tomaremos parte na sua glória. Ah, você sofre? Quem sofre aqui? Irmão, bem. Ah, verdade, sofre. Todo mundo sofre. Tudo bem. Jesus também sofreu. Mas se Ele sofreu, Ele foi glorificado. E se Ele foi glorificado, o que vai acontecer com a gente? Seremos. E essa perspectiva torna todo o sofrimento desse lugar bem fraquinho. Bem fraquinho. E aí a Bíblia diz: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Vou falar de novo. Se nós somos herdeiros de Deus, também somos co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo, abençoa esse povo, Pai. Dá um gás nessa gente, Senhor Jesus, toma conta desse lugar. Vou ver de novo. Se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Deus. Esse povo é o que entra no céu. Tem que ser mais forte, sabe, irmão? Cadê aquele? Vamos cantar aqui o Tão Louve ou não vamos? Só saiu. Vamos cantar, né? Então, quando você for cantar agora aquele cante gostoso, ele gruda na cabeça da gente, né? Eu gosto porque ele gruda. Então louve, simplesmente. Quando você vai, então louve, simplesmente louve. O que mais? Tá chorando, louve. Você vai, ó, eu vou olhar para trás e ver se vocês fazem. Você vai cantando assim, ó. Então louve, simplesmente louve. Entendeu? Canta que nem a Cassiane, ela canta com raiva. Né? A raiva santa, né? Ela canta com a raiva santa. Eu gosto da força dela, né? Eu gosto de ver ela cantando assim. Eu gosto de ver aquilo lá. Então quando você for cantar, não vai cantar simplesmente. Entendeu? Isso é coisa de gente que vai para o inferno. Você canta crendo. Porque nós somos assim. Então, queridos, a filiação divina nos coloca nessa posição de herança, de filhos legítimos, legitimados, né? Não legítimos, legitimados pelo Espírito. Porque o Espírito, como nós lemos, o Espírito com maiúsculo se uniu ao Espírito minúsculo. Foi o que Jesus fez. Pensa assim, ó. Jesus, Deus, o Espírito, era Espírito. Mas Ele desceu, se tornou carne, desceu. Ele se misturou. E depois Ele subiu, de forma com que, na essência de Jesus, é Espírito e carne. Ele se misturou, não tem como mais desfazer a mistura. Você foi tornado filho e não tem como mais destornar. Coloca água e coloca aquela melhor coisa que água que você coloca junto, que é coca. Mistura. Como é que vai desmisturar? Não tem como desmisturar. Pelo menos tem, mas nós não temos. Não tem como. Por isso, quando Jesus veio, Ele misturou-se a nós, nos tornou um. Não tem como mais voltar atrás, porque Ele se misturou a nós. Somos tornados seus filhos. Ninguém é capaz de tornar ou desfazer esse milagre. Nem o diabo, nem a carne com os seus pecados, nem você, porque às vezes a gente que fica as bestagens, que hoje eu sou filho, hoje eu não sou mais, amanhã eu sou, depois eu não sou. Nem, é como diz o apóstolo Paulo, nem altura, profundidade, carne,
nem nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Porque Ele é em nós. E se Ele é, Ele nos torna. E essa filiação, ela faz isso, nos faz participantes da sua glória futura. Por isso que eu falei assim, gente, a gente vai passar, né? Não sei como, a vida está aí, não sei se naturalmente, prematuramente, acidentalmente. A vida é assim. Mas o dia que isso acontecer, a ponte estará baixada. Atravesse, venha para o meu reino, você é co-herdeiro. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para vocês. Amém? O meu quarto está lá. Essa versão aqui fala, a casa do meu pai tem muitos quartos. Eu acho que Jesus era certo, né, gente? Porque negócio de quarto, né? Porque é quarto? É quarto sim, porque hoje em dia os adolescentes não sabem mais dos quartos. Virou um gosto, né? Não sabe mais dos quartos mesmo. Então a gente vai ter um quarto bem bom. Aí Jesus já falou que ia ser quarto mesmo, então vai ser quarto. Mas ele está lá o nosso quarto. Quarto de herdeiro. Herdeira. Tá certo? Quarto bonito. Ele foi preparar para nós. E essa herança maravilhosa nos dá essa perspectiva eterna. Porque nós sabemos que nossas aflições presentes são insignificantes, perto do que Deus quer fazer para nós. Amém? O apóstolo Paulo falou que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória eterna que há de vir. Tudo passa, né? Tudo passa. E sabe, queridos, então que esse pequeno texto da Bíblia que nós lemos revela essa verdade transformadora, libertadora de que somos filhos de Deus. E essa identidade nos coloca nessa relação íntima com o nosso Abba e concede esse privilégio dessa adoção divina, nos faz herdeiros no reino de Deus. E quando a gente compreende isso, nós somos extremamente satisfeitos. Que Deus nos dê essa confiança, essa fé inabalável em nós, que nos torna filhos e nos torna estabilizados, estáveis, tranquilos, felizes, porque nós não temos, tudo passa aqui. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso porto seguro, é a rocha eterna em que nós nos abrigamos ali e ficamos bem escondidinhos como seus filhos e filhas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração hoje aí e agradeça ao Senhor por ser o seu Pai, sim. Muitas vezes nossos pais terrenos não são boas referências. Muitas vezes, quando falamos do Pai do céu, muitas pessoas não gostam porque remete ao Pai terreno que não foi boa experiência. Mas o Espírito Santo testifica no seu espírito de um Pai, que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com os pais terrenos, mas que é Pai de todos os pais, porque os pais precisam de um Pai, e Ele vem curar-nos, abençoar-nos, restaurar-nos. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor. Feche teus olhos, agradeça ao Senhor. Abre os seus lábios, diga: Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor nos adotou, nos abençoou. Agradeça ao Senhor, queridos. Oh, Jesus querido, nosso Pai. Nós nesta manhã, Senhor, colocamos nossas vidas na Tua presença. O Senhor é o nosso Pai, Pai. E nesse dia que lembramos dos pais terrenos, não podemos deixar de nos lembrar do Senhor que é o nosso Pai. O Pai em essência, o Pai verdadeiro, o Pai que nos torna filhos por meio da sua adoção, que nos deu o Teu Espírito Santo para nos convencer, nos fazer descansar, nos fazer abençoados, nos fazer cheios do Senhor. Que essa palavra deixada como herança seja para nós um refrigério, Pai, seja para nós vida, seja para nós alimento, seja para nós a Tua
graça e a tua glória manifestada em nossa carne mortal, mas que o Senhor, vivendo em nós, nos torna vivificados pela tua graça, pelo teu Espírito, Pai. Pai, se nesta manhã tem alguém entre nós que se sente só, solitário, ou muitas vezes, Pai, na tristeza de dia de paz terrenos, que muitas vezes o ser humano remete à tristeza, que seja agora restaurados e abençoados, que sejam feitos alegres, que o Senhor os alegre com a filiação de filho, que o Senhor os alegre com vida abundante. Diga: o Senhor é o nosso Pai verdadeiro, o Senhor é aquele que nos salvou, nos curou, nos redimiu, nos buscou, nos tornou filhos e filhas. Que sejamos neste dia agradecidos, felizes e abençoados por essa consciência, por essa vida que o Senhor nos deu. É o que nós oramos nesta manhã, Pai, agradecidos por tudo, para a sua glória, nosso Pai, como nós lemos: Pai, meu Pai. Aleluia. Amém, queridos?